O conjunto das chamadas parábolas do juízo final, ele às vezes causa um mal-estar, porque quando nós falamos em separação, parece que nós não estamos falando de um Deus de misericórdia. Aliás, parece que a misericórdia substituiu na pregação e mesmo na memória ou na espiritualidade cristã uma série de coisas que são importantes. Quando nós falamos de juízo final, é preciso ter consciência do que significa a misericórdia de Deus e como essa misericórdia de Deus trabalha, mas sem negar a existência de um juízo final, de um momento derradeiro, de um momento último, onde nós seremos julgados. E esse julgamento precisa ser encarado, precisa ser visto com muita realidade. Sem isso, a implicação, a consequência direta disso é levar uma vida como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus perdoa tudo, Deus perdoa todos. Então, não é preciso ter uma coerência entre a vida e a palavra de Deus escutada. Não é preciso ter nenhuma mudança na vida. Por quê? Porque Deus, no final, vai perdoar todas as coisas e aí nós tiramos uma consequência de uma vida que não leva em consideração a necessidade da escuta da palavra de Deus e da conversão. Por isso, quando Jesus fala do juízo final, isso parece uma pregação muito dura. Às vezes, o que vem na nossa cabeça é a imagem, às vezes até algumas imagens criadas por filmes, criadas por ideologias que vão sendo transmitidas, né? Tem um filme muito conhecido, O Alto da Compadecida, onde, no final das contas, existe um jeitinho para cada coisa. Cada pessoa tem um jeitinho, tem a sua maneira de contornar a vida e encontrar uma maneira, encontrar um jeito de chegar no céu. Se não no céu, ao menos no purgatório. E às vezes ainda se coloca Nossa Senhora nesse contexto, como se ela ultrapassasse a vontade de Deus. E se ela fosse capaz de chegar além daquilo que é Deus. Parece que ela tem misericórdia e parece que Deus não tem misericórdia. Mas o modelo que a igreja nos apresenta da devoção mariana é um modelo muito certo, muito seguro, muito consolidado, de uma mulher que não ficou buscando maneiras para fazer a sua vontade, mas que nos ensinou a fazer em tudo a vontade dele. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí está a consequência direta de escutar ou de ter Maria como modelo, porque ela nos indica o caminho que é Jesus e nos indica a necessidade de fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, que a palavra nos ensina. Quando Jesus conta essa parábola, ele fala de uma situação normal de um pescador, que lançou as redes, que jogou a rede, e a rede, ela cai ali naquele lugar, e ela arrasta todo tipo de peixes. Peixes que servem para o consumo e peixes que não servem para o consumo. Pode ser que a rede tenha ficado presa, algum peixe morreu, já está em adiantado estado de decomposição e não sirva. Pode ser que algum daqueles peixes não tenha o gosto bom, então ele precisa ser descartado. Mas o que serve para fazer o descarte, ou como é feito esse descarte dos peixes? A partir da experiência do pescador. O pescador conhece os peixes. O pescador conhece, por experiência, a qualidade dos bons peixes. E é exatamente porque conhece essa qualidade que o pescador faz a separação. Falar em separação hoje, nos tempos de hoje, é algo muito complicado, né? Porque a gente corre o risco de ser cancelado na internet. Por quê? Porque não podemos falar as coisas tal como são. Não podemos falar as coisas conforme a realidade. A verdade vem distorcida por uma série de questões que são ideológicas, que são da vontade, mas olhar para isso com realidade é muito difícil. Então, aí está uma dificuldade do nosso tempo.
e isso tem consequências diretas, graves, na vida espiritual dos cristãos, que não levam a sério a sua vida cristã. Por quê? Porque acham que tem um jeitinho para tudo. Então os pescadores separam esses peixes e os outros são devolvidos para o mar. Qual é o critério de separação? Para compreender o juízo final, nós precisamos entender todas as parábolas, ou precisamos entender o contexto das parábolas. Por quê? Porque é a partir da situação pessoal, ou é a partir da resposta pessoal, que esses peixes, ou que nós somos separados. Na nossa vida cristã, o que importa é escutar a palavra de Deus e fazer um caminho de conversão. É isso que nos leva a sermos separados de um lado, é isso que nos leva a ser colocados do lado daqueles que alcançam o reino de Deus. São esses que formam o reino de Deus. O reino de Deus não é formado por um bando de pessoas, mas o reino de Deus é formado por aqueles que se comprometem com o Evangelho, por aqueles que, escutando a palavra de Deus, são separados por causa da escuta da palavra de Deus. É aí que está a novidade anunciada por Jesus. Não é uma rede lançada e todo mundo agora faz parte desse reino de Deus. Todo mundo agora está nessa condição. Não, é preciso saber se houve escuta sincera da palavra. Se essa escuta sincera da palavra conduziu a uma conversão. Se essa escuta da palavra produziu frutos, que sejam frutos éticos, morais, frutos para a vida eterna. Se nós temos uma vida que corresponde àquilo que é o ensinamento de Deus. Ou se nós temos uma vida que nos afasta, esperando que no último momento venha ali um jeitinho para a gente também pegar, nem que for o último lugar do purgatório. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, isso é qualquer coisa menos vida cristã. Mas a vida cristã, ela exige de nós um empenho, um esforço para viver a palavra. Não significa que nós somos perfeitos ou que nós somos melhores do que os outros, mas significa que tem que ter um esforço da parte de quem escuta a palavra de Deus para chegar a essa condição. Se ela é dom, é graça oferecido por Deus, ela também exige de nós uma resposta. E aí nós temos Maria como modelo de resposta ao anúncio do Evangelho. Mesmo sem compreender todas as coisas, Maria entra na obediência. Mesmo sem compreender todas as razões e ter todas as garantias, Maria arrisca em Deus. E Maria faz a vontade de Deus, mesmo sendo desafiada em algumas situações. Como explicar esta gravidez? Como explicar o nascimento dessa criança? Como explicar que esta criança foi ali exaltada ainda no templo? Maria não tem todas essas respostas, mas guarda no coração. Como explicar que num acontecimento festivo, as pessoas estão sem vinho, Maria faz a intercessão? Mas Maria não obriga a Deus a fazer as coisas. Maria vai na direção do Cristo e diz: fazei tudo o que Ele vos disser. É preciso entrar na obediência à palavra de Deus, é preciso entrar na obediência a Cristo, e não tentar dar um jeito de conduzir segundo a nossa vontade. Não é isso que Maria nos ensina. E por isso, Maria, aos pés da cruz, sem nenhum desespero, acolhe o corpo do seu filho morto. Por quê? Porque, embora o Cristo, Jesus, esteja pregado na cruz, esteja morto, Maria não perdeu a sua esperança. A esperança de Maria não está morta. E ela confirma essa esperança, esperando em Deus, confiando em Deus. Isto é participar inteiramente da vida cristã. Isso é o que se espera de cristãos. Isso é o que se espera de pessoas que escutam a palavra de Deus. De pessoas que têm consciência dos seus atos, das suas atitudes, do seu compromisso de fé, do seu testemunho de fé em todas as circunstâncias, em todas as realidades. Aí está o nosso julgamento. O julgamento de Deus não depende de um olhar de Deus, dizendo: esses aqui são bons, eu gostei desses aqui, vou separar esses.
não é uma escolha sensível, né, de um amor superficial, mas é uma escolha a partir da nossa coerência de vida, da nossa opção de vida na relação com a escuta da palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse caminho e que nós tenhamos respostas, não as respostas que o mundo dá, respostas fáceis, moldadas por ideologias, mas que nós tenhamos respostas concretas, a partir da escuta da palavra de Deus e de um caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.